Questão é oração. Mas diga. Não sei sobre o que a gente estava conversando. Eu não lembro. A gente tá falando sobre... Oração em família? É. Que a gente, às vezes, deixa de... Muitas vezes de orar porque a gente tem... A gente cria um hábito de oração. Parece que a gente não consegue ver uma possibilidade de orar sem ser ajoelhado ou ter o mesmo, se torna o mesmo texto de oração. Como se a gente estivesse sempre tendo que ter um objetivo para orar. E acaba ficando mecânico também, né? É justamente aquela questão que eu estava falando da oração meu Deus, meu Pai. Senhor Excelentíssimo, aí algumas pessoas acabam até deixando de orar ou têm até vergonha de orar na presença de outras pessoas por conta disso, de achar que tem que ter um discurso maravilhoso para poder se chegar. É porque a gente acaba tirando Deus como médico. A gente só vai no médico e a gente tem uma dor muito forte. Aquela dorzinha muito leve, a gente acaba achando que não tem necessidade no médico. A gente não sabe que ele pode fazer um problema muito grave. A questão até é de muitas pessoas que, vamos dizer assim, são amigas do Evangelho, né? Que tem aquela situação de que não vou pedir isso a Deus porque Deus está muito ocupado com coisas maiores, né? Um tempo atrás até escutei isso, né? Deus tem muita coisa mais grave do que o meu pequeno problema para resolver. Eu acabo não pedindo. Eu acho que a gente tem um pouco relacionamento com Deus, né? Relacionamento no sentido de que você falar sozinho. E você poder conversar com Deus independente do ambiente, do lugar, e você pode estar falando com Ele em uma música, com palavra de amor para Deus, conversando com Ele como se estivesse tendo Ele como presente, não como alguém que você tem que chamar como se estivesse em outro lugar. Se a gente entende que Deus é onipresente, então você entende que Ele está aqui. E você pode falar com Ele como se estivesse de rosto, né, de frente. E aí você não tem lugar, não pode ser no ônibus, pode ser no pão do ônibus, pode ser no hospital, pode ser em casa, pode ser na cozinha, pode ser lavando louça, pode ser fazendo uma obra, pode ser no caminho, caminhando. Enfim, parece que as pessoas ela entendem que a oração ela tem que ter um local específico, uma postura específica. No caso, ajoelhado, em pé, ou no lugar, ou com propósito, ou tem que ser no quarto. Tipo assim, não dá pra você orar no meio da rua porque você não tem como ajoelhar, então você pensa, então eu não vou orar na rua. Não que seja uma questão de falta de reverência, né? Porque falando assim, às vezes as pessoas podem até pensar assim, não, se eu não. Quando a gente está na presença do rei, a gente tem uma postura. Quando eu estou diante de um juiz, eu tenho uma determinada postura. Só que a gente não está falando só de um rei e de um juiz, né? A gente está falando com o pai. Então, quando a gente existem determinadas situações que a gente tem que parar e pensar nisso. Então, ele é o juiz que julga as minhas causas, né? Ele é o rei que governa a minha vida, mas ele também é meu pai. Foi ele que me criou, então eu tenho a mesma intimidade que eu deveria ter com o pai, eu tenho com ele. Aí, agora falando sobre isso, né? Acabou vindo à mente aquelas pessoas que não têm ou não tem esse tipo de relacionamento com o pai, né? Ou não tem um pai para ter esse tipo de relacionamento, não tem uma referência, né, para chegar e ter esse comportamento com Deus. Aí acaba aquela pessoa que tem aquele pai mais turrão, ela acaba tendo aquele distanciamento do pai celestial por conta do comportamento que ela tem com o próprio pai terreno. Sempre parece que Deus está muito longe. Deus é algo que ele não está aqui, então você tem que chamá-lo. Então você tem que chamar a Deus, porque senão Deus não vem. Algo talvez inalcançável para algumas pessoas. E né? aí você tem que apelar muito para a presença dele. Se você não apelar muito para a presença dele, ele não vai vir. Mas Deus está presente. E muitas vezes você pensa assim, não, para mim orar, falar com Deus, existe um manual, uma regra. Você tem que estar com o olho fechado. Se você tiver com o olho aberto, não vai orar. Bom, enquanto eu estou olhando para a câmera, ou para você, ou qualquer lugar, eu posso estar orando. Necessariamente você está com o olho fechado, bem que o fechado você fica mais concentrado. Mas você não precisa estar com o olho fechado para estar falando com Deus. Eu acho que todas essas situações, ela acaba afastando a pessoa do propósito de orar, porque a pessoa pensa assim, poxa, eu não estou tendo tempo de ajoelhar. Então ela acaba não orando.
eu não tô tendo, eu não tenho o que falar. A gente que ela não tem nem o que falar com Deus. Essa questão do tempo acaba sendo até meio complicada, porque na realidade a gente acaba vendo que essa tem sido a estratégia do diabo. Encher a gente de afazeres, encher a gente de tarefas para fazer, para a gente achar que a gente não tem tempo. Sim, com certeza. E justamente esses pensamentos inconscientemente vai aparecendo que faz com que você vai se afastando, como se Deus fosse algo estranho, né? Você vai entendendo que existe que é um ritual, tem que se seguir um ritual para se acontecer. E isso vem cada dia que vai passando, o ritual vai ficando mais complexo, as pessoas vão ficando muitas vezes, como se diz, frustradas, porque elas começam a achar que ela não tem como orar, ela não tem como ler a Bíblia. Como se ler a Bíblia teria que ser a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela não tem como ler a Bíblia. Ela não sabe se que você lendo um versículo está lendo a Bíblia. Lendo 2 versículos está lendo a Bíblia. Necessariamente se você ler 3, 4, 5, um livro ou um capítulo da Bíblia, você dizer que você como se fosse necessário isso para que Deus viesse falar, né? Se fosse necessário isso para Deus falar. E outra coisa é a questão da oração. As pessoas falam que ela não tem tempo para orar porque ela entende que para orar ela tem que entrar. Ele é muito mais perto de você, muito mais seu amigo, muito mais seu pai, muito mais, está muito mais presente que qualquer um ser, qualquer pessoa que esteja à sua volta, porque ele não tem momento ou hora, ele é 24 horas. Você em qualquer lugar, não tem ambiente, você precisa estar orando alto, você em mente você fala com Deus. Você cantando, você está falando com Deus, é mais que você canta realmente pensando em agradar a Deus, músicas de louvores e adorações. Acontece muito isso, a gente acaba vendo essa situação na questão dos louvores, quando tipo, a gente está passando por determinada situação, né? Às vezes você canta um louvor que, se não fosse aquela situação, você estaria cantando como mais um louvor. Tipo, um louvor que você tá passando por uma tribulação, um vento, parece uma tempestade. Quando você canta, mestre, o vento balançou meu barco. Qualquer outro dia seria um hino normal, mas naquele dia que você está passando pelo vento, aquele hino se torna diferente e você acaba se sentindo cantando de coração e sentindo que Deus está ouvindo, te dizendo que você não está só. Eu sei que eu não estou só. Não, né? É muito presente esse sentimento. Se você estiver dentro do ônibus, por exemplo, sentado do lado que é legal você sentar do lado da janela para fazer isso. Já da janela e você começa a cantar louvores a Deus, baixinho ou em mente, se você estiver muito ligado por Deus, você é arriscado você começar a chorar no ônibus e você começa a aprender, para você não chorar não tem jeito, e é super estranho para as outras pessoas, para você tá super normal aquela situação. Porque você está fazendo aquilo de coração, e isso é momento, isso você não vai falar que você vai fazer isso na igreja, isso é um momento seu com Deus. É um momento que justamente para mim é uma oração. Quando você louva a Deus, e você louva e você consegue falar com Ele ou ouvir dele diante de palavras, ela está dentro da Bíblia, dos hinos, das músicas, mas tem tudo a ver com aquele momento, e Deus vai lembrando você de vários hinos que tem um tema. E você começa a falar com Deus, Deus começa a te responder através das músicas, e você vai vendo que Deus está falando com você, sua lágrima começa a descer, e Deus traz à sua mente, a memória, várias situações, várias coisas que ele fez, o que ele vai fazer, o que você precisa fazer para melhorar diante dele, enfim. Conclusão. Enquanto a gente estiver achando que existe local e existe postura, que não tem como você fugir desse estilo, você vai ter realmente menos tempo. No momento que você perceber que qualquer movimento que você faça em direção a Deus vai chamar a atenção dele em palavras e hinos, e não tem lugar para falar com Deus, você vai perceber que o tempo já não existe mais.
tem que jogar por terra essa barreira, esse muro que nós mesmos acabamos levantando entre nós e ele. Que é o tempo, justamente. E é isso.